Boa noite, irmãos. Pastor Elias pediu que eu trouxesse uma palavra aos irmãos nesta noite. E nós estamos acostumados a trazer salmos, né? Então, de uma certa forma, nós combinamos que dessa vez não seria salmo. Senão, ficaria parecendo que nós estamos dando um estudo sobre salmos. E não é isso. Tá? O texto que eu escolhi para a nossa meditação nesta noite está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Irmãos, o tema que eu escolhi é Cartas de Cristo. E eu vou pedir para Irene. Irene, abra essa carta. Primeiro, para quem está destinada? Para todas as pessoas. Quem é o remetente desta carta? Foi enviada por Jesus Cristo. E o que tem dentro dela? Tem um folheto com uma porção da palavra de Deus. Digamos que dentro dela tem as boas novas do Evangelho. Agora, a pergunta é: essa carta é para ficar fechada em nós? Essa carta é para ficar escondida dentro de nós? É sobre isso que nós vamos pensar em alguns poucos minutos. Não basta simplesmente ter a carta ou ter a salvação em Jesus Cristo. E Paulo, naquele tempo, mandava-se muitas cartas para lá e para cá. Hoje nós estamos tão atualizados que é zap para cá, zap para lá e pronto. Mas Paulo aqui está olhando para os crentes, os cristãos em Jesus Cristo, e está vendo eles como cartas de Cristo. E essa carta de Cristo não pode ficar fechada. Não pode ficar simplesmente para mim. O propósito específico
do que nós estamos meditando é demonstrar que os crentes devem ser transparentes como uma carta aberta em que todos podem ler. Todos gostam de receber cartas, isso é bom, né? Principalmente quando vem boas notícias. E a carta, que somos nós, que somos representantes de Jesus, ela é uma carta para ser aberta, para ser exposta, na verdade. Como diz o versículo 2 e 3, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Vou repetir, vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra ou pergaminho, mas nas tábuas de carne do coração. Ao receber uma correspondência, queremos logo conhecer o seu conteúdo. Isso quer dizer que a nossa vida deve ser uma exposição aberta para o conhecimento de todos, dos familiares, dos amigos, dos colegas, da comunidade em geral. Os princípios cristãos precisam ser vistos em nós. Não necessitamos de cartas de recomendação, como está no versículo 1. Somos cartas pessoais. Nossas cartas. Eu sou uma carta de Jesus Cristo. E esta carta, ela deve ser aberta para que todas as pessoas possam ler. Mas como é que elas vão ler? Através das minhas ações, através das minhas atitudes, através do meu estilo de vida, da minha forma de viver. Eu devo refletir Cristo na minha vida. Somos cartas permanentes, escrita em nossos corações, como está no versículo 2. Somos cartas públicas, isso quer dizer cartas para o público, para todas as pessoas. Somos cartas públicas, conhecidas e lidas por todos os homens. A autenticidade do crente como carta de Cristo é demonstrada por um ministério administrado, ministrado por nós. Um ministério de origem sobrenatural, escrito com o Espírito do Deus vivo. Um ministério de testemunho, escrita no coração. A pergunta que me vem à cabeça é como é que as pessoas estão lendo essa carta de Cristo que somos nós? De que forma as pessoas estão lendo? E aí nós passamos para um segundo ponto. A carta que somos nós, a carta de Cristo,
precisa ser legível. Versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Esta carta, que somos nós, devemos ter a mensagem de Cristo legível dentro do nosso coração. A nossa vida deve refletir isso. Isso me faz lembrar de algo que eu vi, questionei, a pastor Elias até sabe. É uma pessoa se diz crente, mas dentro da igreja. Porque fora da igreja, ela é outra pessoa, completamente diferente, que se eu não visse, eu não acreditaria. Essa carta não está legível. As atitudes, as ações sujam a carta. As atitudes tomadas deixam a carta suja. As pessoas não conseguem ler, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem se aproximar de Jesus, porque essa carta está muito suja dentro de mim. Se recebermos carta redigida, por exemplo, numa linguagem desconhecida, toda rabiscada, vamos ficar frustrados, porque não dá para ler. Se você pega uma carta, mas ela foi toda rabiscada, não se consegue ler. E a carta de Cristo é para estar aberta e é para todos lerem, todos terem a oportunidade de ler essa carta. Uma carta ilegível, com palavras desconexas e letra apagada, impossibilita a leitura. A carta precisa ser legível. Se somos a carta de Cristo, essa carta tem que ser legível. A terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que a carta de Cristo, que somos nós, precisam trazer boas notícias. Aqui, deixa-se de lado, deixa-se fora, quando vamos falar de Jesus. A nossa mente, o nosso coração tem que estar centralizado em Jesus.
Mesmo que a outra pessoa pense diferente ou creia diferente, a partir do momento que ela se dispõe a ler-nos, nós devemos deixar as críticas, os ataques, dizer que ela está errada, mas mostrar o caminho que ela deve seguir. Às vezes, muitas vezes, nós queremos converter a pessoa. Muitas vezes nós queremos fazer o papel do Espírito Santo. O nosso dever é deixar a carta aberta para ser lida. Mas quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, que vai iluminar. Precisam trazer boas notícias. Não que sejamos, versículos 5 e 6, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso é importante, irmãos. Não é que eu pregue bem, não é que eu, digamos, seja o top. Venham ver a estrela gospel, a estrela do Evangelho, porque capacidade nenhuma temos, a não ser a que vem de Deus, o qual nos fez capazes. A nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Carta ideal traz notícias boas, traz notícias alegres, traz notícias que vão mudar, vão transformar a vida da pessoa. Paulo diz que somos ministros de uma nova aliança. Que boa notícia temos para quem nos lê. Que boa notícia nós temos para quem nos lê. São novas de salvação, de amor, de paz que vem de Deus por meio de Cristo. As pessoas precisam ver estas boas novas escritas em nós, sendo reveladas no nosso dia a dia. Irmãos, eu conheci não sei se os irmãos já conheceram o crente oculto. Ninguém sabe que ele é crente. Também ele não quer que ninguém saiba. Sabe por quê? Porque aí ele pode fazer o que ele quiser. Ninguém sabe. Olha só, eu sou crente, mas não fala para ninguém não. Um crente oculto.
onde a carta de Cristo está fechada, selada, ele não abre para ninguém, infelizmente. O verso 5 diz que nossa competência, idoneidade e qualificação vem de Deus. Deus nos fez ministros competentes, mas para isso devemos ser uma nova criatura, como está na carta de Paulo, segundo aos Coríntios 5,17. Uma pessoa regenerada, isto é, gerada de novo, gerada novamente. Mas uma pessoa observadora de um novo mandamento. Que mandamento? O que Jesus nos deixou. Devemos amar a todas as pessoas. Podemos não gostar de várias, mas amar, sim, devemos amar. Uma pessoa que canta um cântico novo, Apocalipse capítulo 14, versículo 3. Uma pessoa que busca um novo céu e uma nova terra e quer que mais pessoas venham a conhecer as boas novas do Evangelho e participe dessa esperança do novo céu e da nova terra. E vem mais uma vez uma pergunta: que tipo de notícias transmitimos às outras pessoas através de nossas vidas? Qual é a mensagem que as pessoas percebem? Concluindo, é uma pequena ilustração. Certa vez um homem enviou uma carta para um amigo seu, avisando-o de uma ameaça de morte. Nós podemos levar o Evangelho para que muitas pessoas não morram, não venham padecer. O portador de levar a carta esqueceu de entregar. Ao saber da morte do destinatário, era tarde demais. Uma carta fechada e não entregue causou a morte de alguém. Não permitamos que isso aconteça conosco. Sejamos uma carta aberta, legível, bem legível, que anuncia a vida maravilhosa que há em Cristo Jesus, nosso Senhor.